Segunda-feira, um dia perfeito para falar sobre motivação, superação, dar a volta por cima, não esquecer dos sucessos que você teve no passado, não perder o foco nos desafios e no sucesso que está no futuro. Tudo isso poderia ser expressado por essa foto, que não é simplesmente uma foto de comemoração de vitória, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Sobre o retorno às competições do Fábio Jakobsen, sobre o reencontro com a vitória do Mark Cavendish e a participação do nosso ciclista pro, o Indinho, que já teve a oportunidade de competir junto com o Mark Cavendish, e o Indinho vai falar um pouco sobre como que é o Mark Cavendish ali no pelotão. Para começar a falar sobre todo esse contexto, nós temos que relembrar alguns episódios. Nós falamos muito, ou eu falei muito na época do acidente do Fábio Jakobsen, que tirou ele das competições de 2019 até esse momento. Levando em consideração que nós já falamos bastante sobre isso, eu gostaria de focar esse vídeo no futuro, no momento de superação, de voltar, de olhar para a frente. Isso não quer dizer que esses assuntos não tenham que ser tratados, pelo contrário, sempre tem que ser cuidado, segurança, responsabilidade, equipe, as punições, mas esse foi o acidente que tirou o Fábio Jakobsen. É uma imagem muito triste para nós que gostamos do esporte, toda a consequência, o acidente, que tirou ele não só das competições, mas como tirou praticamente a vida do Fábio Jakobsen. Eu acho que isso é mais do que o suficiente para relembrar desse momento super triste do Fábio Jakobsen. Tendo mostrado essa imagem, algo que a gente tem feito de forma relativamente frequente tem sido, para quem não acompanha o canal de forma frequente, tem sido a nossa participação como grupo, como equipe Powerlink Bike no Instagram dos atletas de forma positiva. O meu incentivo é sempre de forma positiva. Esse é o Instagram do Fábio Jakobsen. Então, quem tiver curiosidade, entra lá, coloca a bandeirinha do Brasil, Powerlink Bike. Quem sabe a gente não tem um alô do Fábio Jakobsen. Independente do alô, essa participação é muito mais para mostrar o apoio ao retorno dele, que não tem sido fácil. Esse post é o último post que ele fez antes do retorno no Tour da Turquia. Eu gostaria, se vocês me permitem, eu gostaria de abrir um pouco o áudio, fazer uma tradução meio que simultânea de um momento bem importante do que ele fala sobre a importância do trabalho em equipe e etc. Vamos escutar. Yeah, to really live like a professional cyclist again. With most of the guys, the contact has grown more strong, and you really feel the connection. We always say we are the wolf pack, and ele comenta que é muito bom voltar para a bicicleta como um ciclista profissional, que vários atletas entraram em contato com ele. Eles são conhecidos como a matilha, o Wolfpack, que é como é conhecida a The CUNY Quickstep. Esse momento é bem importante. Vamos ver o que ele fala. everybody treats each other like family, but when something happens to somebody like that, you can really feel that, yeah, it grips everybody and pulls us together. And ele comenta que eles são conhecidos como o Wolfpack, a matilha, mas quando algo sério acontece é que você percebe que realmente todos estão juntos. A minha sugestão é que vocês entrem no Instagram do Fábio Jakobsen, coloca lá sua mensagem, bandeirinha do Brasil, Powerlink Bike, assistam esse último post dele, porque é bem bacana esse sentimento de equipe que eles possuem, especialmente a The CUNY Quickstep. Eu diria que é a equipe que consegue transmitir melhor esse sentimento de equipe, assim como a Bike Exchange, que era a Orica GreenNet. Qual foi o retorno? Quando foi o retorno do Fábio Jakobsen? Foi
está acontecendo o Tour da Turquia. E daí eu vou colocar para vocês aqui algumas imagens do estágio número 1. Essa é a imagem do Mark Cavendish, que está lá junto com ele, escalado pela The CUNY Quick-Step. O Cavendish está encontrando o caminho da vitória. Essa é a etapa número 1. Daí aparece o Mark Cavendish pedalando junto com Fábio Jacobsen. Os dois são dois atletas distintos, duas histórias distintas, mas a necessidade de união de alguém que acredite no que eles podem fazer, um pelo retorno como ciclista profissional, o outro retorno para encontrar a vitória. Aí um momento extremamente tenso, como sempre, apesar do retorno do Fábio Jacobsen, da história que, sem dúvida nenhuma, todo o pelotão sabe, tem consciência, mas não é por isso que o pelotão vai ser menos nervoso, que os acidentes não irão acontecer. Então, com certeza, é um elemento de nervosismo adicional. Na primeira etapa do Tour da Turquia, não querendo desmerecer o resultado de outros atletas, mas focando nessa história da The CUNY Quick-Step, o Mark Cavendish terminou na 4ª colocação. Para quem, antes de ser contratado pela The CUNY Quick-Step, terminou a prova chorando, totalmente desacreditado, sem incentivo, sem apoio, está construindo etapa por etapa, degrau por degrau, o caminho para a vitória, assim como nós deveríamos fazer. Passo a passo, de forma consistente, com apoio, ninguém consegue fazer nada sozinho. O caminho da vitória, do sucesso, de atingir os objetivos, é algo que é relativamente inevitável. Essa foi a primeira etapa. Jacobsen voltando para as competições, Cavendish chegando cada vez mais próximo de uma vitória, chegando na 4ª colocação. E essa é a segunda etapa do Tour da Turquia. Deixa eu me colocar pequenininho aqui, porque eu sou o menos importante nesse contexto todo. Esses são os quilômetros, momentos finais do Tour da Turquia. Quem são as equipes que aparecem? A Israel, para os interesses do Greipel, que já protagonizou sprints incríveis com o Cavendish. A Alpecin Fenix trabalhando para o Philipsen, que tem uma vitória super recente. A Alpecin Fenix fazendo um trabalho de embalada perfeito, como vocês podem ver. O Philipsen é com 2 embaladores ainda na frente. O Greipel e, por incrível que pareça, o Cavendish sem a The CUNY Quick-Step, pelo menos ali nos 400 metros finais. Aqui vocês podem ver a Alpecin Fenix fazendo um trabalho de tirar o fôlego. Israel no time certo para lançar o Greipel, só que nada disso foi o suficiente para segurar Mark Cavendish. Passou pela direita do Greipel, pela esquerda do Philipsen, que está no melhor da carreira, para a vitória. O reencontro com a vitória após 3 anos sem vitória, sendo um dos ciclistas mais vitoriosos da história, com o maior número de vitórias. Todo mundo fala do Peter Sagan, certo? O Peter Sagan e o Greipel, se somar todas as vitórias em Grand Tour dos dois, não dá um número de vitórias do Cavendish. Agora, algo importante. Apesar de falarem que o Cavendish é um cara polêmico, e realmente ele é, olha o que acontece com o pelotão. Esse é o Fábio Jacobsen. Olha o que acontece com o pelotão. Existe fila de ciclistas profissionais para cumprimentar a vitória do cara. Você acha que realmente, se o cara realmente fosse um cara insuportável dentro do pelotão, haveria fila? Olha os ciclistas esperando. Você tem ciclistas do pelotão World Tour, como se fôssemos nós, na fila esperando para ter a oportunidade de cumprimentar um dos caras mais vitoriosos da história. Sim, ele é polêmico? Com certeza ele é polêmico. Merece um reconhecimento? Sim, com certeza merece um reconhecimento. Uma das coisas mais legais é justamente a emoção do ciclismo, que vai além do que simplesmente aparece as transmissões, e por isso o meu esforço de tentar conectar as pessoas emocionalmente com o esporte, com as dificuldades, com o perigo, com o risco. Tudo isso tem que ser visível, e o reconhecimento também. Bom,
Tendo mostrado essas imagens, eu acho super importante continuar no nosso processo de entender quais são os bastidores, e eu gostaria da participação do Indinho, que é o nosso correspondente pro. Indinho, conta pra gente um pouco sobre Cavendish. Fala aí, galerinha, aqui é o Índio, e falar um pouco mais de Cavendish. Polêmico, uma carreira explosiva e energética em todos os sentidos, e ele voltar a vencer deu uma alegria muito grande para todos os fãs, para toda a comunidade ciclística, né? Eu estava acompanhando no Twitter e atletas como o Michael Kwiatkowski publicando, pô, tô muito feliz por você, é bom te ver de volta, algumas páginas de próprias equipes adversárias dando os parabéns, então isso é muito legal, ver o Cavendish disputando nos metros finais, arrancando e passando assim, surgindo do nada, que nem o Mario Bros ali, é muito incrível, né? E ver, por exemplo, o Caleb Ewan, né, eu me inspiro muito no Cavendish, no seu estilo, e acho que o Caleb Ewan também, de colocar o peito no guidão e sprintar ali, muito aero. Já estive com ele na volta de San Juan, competindo lado a lado, e, pô, é um ser humano, como outro qualquer, e muito respeitado dentro do pelotão, é um cara, assim, incrível. Por incrível que pareça, pô, um cara zen, gente boa. A gente estava na grupeta, sobrado, na etapa de montanha, eu, o André Gori, o Lauro Xamã, e aí o Lauro começou a falar pro Cavendish, né? Ei, Cavi, me, o Binho, e o Cavi começou a dar risada ali e tudo, entrou na brincadeira. Foi impressionante pra gente, porque a gente viu existem episódios do Cavi meio energético, meio explosivo, e tá ali entrando na brincadeira junto, numa etapa de montanha que tá 30 minutos para trás do vencedor. Na última etapa eu chamei ele para tirar uma foto e foi super receptivo, muito tranquilo. No jantar de encerramento também, deu para trocar um pouquinho de ideia ali, uma coisa bem rápida, para a gente não incomodar muito ele também. Mas é um ser humano como outro qualquer, e não tenho dúvida que foram 3 anos muito difíceis que ele passou, desde 2018 até hoje. Voltar a vencer, aquela descarga de alegria, de adrenalina, is back mesmo, né? I am is back, de estar de volta e ter essa confiança de novo que eu posso vencer. Isso pro atleta psicologicamente não tem preço. Valeu! Eu acho que é isso, galera. Os comentários são sempre bem-vindos. Descarreguem todas as perspectivas de vocês. Eu gostaria de focar, o foco desse vídeo foi nessa perspectiva da dificuldade, do trabalho em equipe, do apoio principalmente. É sempre importante, é difícil quando nós estamos em dificuldade, muitas vezes é difícil pedir ajuda para alguém, a gente nunca sabe quando as pessoas ou quando o grupo de pessoas eles vão receber esse pedido de ajuda. Algumas pessoas têm receio de mostrar fragilidade, mas lembrar que é muito difícil a gente conseguir grandes conquistas sozinho. O trabalho em equipe é sempre importante, tanto nos momentos positivos como nos momentos onde as coisas não andam bem, e é um momento onde você realmente entende e percebe quais são as pessoas que estarão do seu lado, tanto no sucesso quanto nos momentos difíceis. Acho que é isso, abraço, tchau, Indinho, obrigado pela participação. Vamos continuar na nossa perspectiva e no nosso amor pelo esporte, pelo reconhecimento dos atletas, que tem que ser sempre algo positivo. Um abraço, tchau.